de estancar esse mesmo problema do buraco financeiro, mas ao mesmo tempo ir criando medidas que permitam mais tarde termos aqui motores de criação de riqueza. Porque quanto mais a economia crescer, mais esse déficit se vai atenuar pela própria riqueza que é criada. E, portanto, tem que haver aqui um mecanismo que tenda a tocar nos dois lados. O grande problema é que sempre que houve intervenções do FMI nas várias economias, a primeira preocupação do FMI é muito mais estancar a situação financeira e menos a situação de crescimento económico. Temos os exemplos da Irlanda e da Grécia. Temos exemplos da Irlanda e da Grécia e temos também os exemplos da Argentina. E, portanto, o caso da Rússia também, quando entrou em default. Vamos agora ouvir a opinião de Manuel Pereira da Rosa, economista, que segue a Assembleia Geral a partir da Nazaré. Manuel, muito bem-vindo à Assembleia Geral. Acredita ser inevitável um pedido de ajuda externa por parte de Portugal? Não. E vou-lhe dizer mais, a ajuda externa, que em Portugal é preciso endireitar primeiro e depois cortar. Portanto, nós vivemos numa economia que isto é completamente louco. E eu vou, portanto, pedir, é só fazer uma conta de multiplicar. Dizem que há 1 milhão de prédios devolutos. Façam as contas quanto é que vale esse 1 milhão de prédios. Abstraindo, estão degradados porque as rendas estão congeladas. Vamos supor, para números redondos, 1 milhão, 100 mil euros, que são 20 mil contos na moeda antiga. São 100 mil milhões de euros. Isto é um país de loucos. E atenção, as pessoas vivem todas contentes com a sua democracia, que isto não é democracia, porque isto não é um Estado de Direito. Isto não é um Estado de Direito. Esta agora vem dizer da necessidade. E o princípio da necessidade, invocar o princípio da necessidade. Mas qual necessidade? Então, ainda há bem poucos meses, o PS e o PSD abriram uma autoestrada para os senhores da PT e outras empresas passarem com os lucros sem serem tributados. Como é isto? Mas isto é um Estado de Direito, isto é um soberano, é uma soberania que não é justa. A soberania não é justa porque não trata as pessoas da mesma maneira. Portanto, os nossos juristas são pessoas que têm cérebros enviesados, por amor de Deus. Mas alguém chama isto um Estado de Direito? Então, com que direito se fixa a bandeirada de um taxista e só obrigam a comprar gasóleo, onde os monopólios aumentam o gasóleo conforme querem? Com que rendas de casa? Porque atenção, a fixação das rendas de casa não só implica a mobilidade social das pessoas na altura do primeiro emprego, não só implica, portanto, impede a mobilidade social no primeiro emprego, como gera situações de tiranias completamente abomináveis. Manuel, muito obrigada. Estas para acrescentar que as pessoas não... Muito rapidamente. Há assistentes sociais das câmaras municipais que vão com funcionários ameaçar as pessoas para fazer obras. Que é isto? Ou para reparar elevadores. Algumas pessoas até vão buscar os seus salários. Nós precisamos de constituir um Estado de Direito com uma Constituição que acabe com essa fiscalização da constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, que aquilo é um bloco central sintético, que acabe com isso, que haja de facto um verdadeiro Supremo Tribunal de Justiça para fazer a aplicação justa do direito às pessoas e depois a soberania tem que agir segundo o direito, que é isso que manda o artigo 2º da Constituição. Muito obrigada. Implica o Estado agir segundo o direito. Muito obrigada pela sua opinião. Fica aqui então registado o descontentamento que se sente dos portugueses, de facto, e sente-se algum receio, algum medo no ar por esta possível chegada do FMI a Portugal, deste pedido de ajuda externo. Percebe-se, de facto, porque os portugueses não estão dispostos a fazer mais sacrifícios. É verdade, enfim, todo este descontentamento é justo, porque nós tivemos sempre o mesmo tipo de soluções. Cada vez que temos uma derrapagem das contas públicas, acaba sempre por ir ou ser penalizado aquele que tem menos hipótese de fuga. E, portanto, como nós temos um país que é maioritariamente composto por funcionários públicos ou pessoas que trabalham para empresas públicas ou quase públicas, a maioria das pessoas está totalmente dependente de salários muito baixos e está constantemente a ser atingida cada vez que há um corte em termos de orçamentais e que obriga a maiores despesas. Portanto, é um descontentamento que é perfeitamente natural e que só vai aumentar.
Olhando agora, continuando a olhar para esta crise política no país, abriu-se uma porta com este chumbo do PEC, ou o não apoio da oposição a este programa de estabilidade e crescimento. Hoje, Durão Barroso pediu em Bruxelas aos portugueses, a Portugal, para que cumpra os objetivos inscritos no documento. É por isso, teria sido por isso fundamental ter aprovado este documento, ter recebido o documento do apoio na Assembleia da República? Há aqui, neste momento, nós estamos numa fase, enfim, embora a política não seja muito a minha especialidade, mas estamos numa fase em que há uma gestão das agendas políticas dos dois lados. Enfim, e é isso que se sente. E é isso que se sente. A situação é uma situação muito dramática, porque a partir do momento em que nós recorremos, como economia, a uma ajuda externa, nós entramos em quarentena como economia. A partir do momento em que nós recorremos a estes fundos, não conseguimos mais financiar-nos de forma autónoma. E não é só o Estado que não se consegue financiar de forma autónoma. As próprias empresas são públicas todas também. As empresas, são os bancos, são todas as empresas públicas que até aqui recorriam ao mercado externo para se financiarem, deixam de se poder financiar. Hoje mesmo a EDP sofreu uma revisão em baixa do rating para que o colocassem em linha com o rating da República Portuguesa. Aqui as empresas públicas, um sinal que estão a ser penalizadas pelas contas públicas Vão e ser pelo desgoverno do governo. Totalmente, porque, enfim, se a entidade que nos governa leva uma nota negativa, automaticamente todos aqueles que estão por baixo vão acabar por sofrer com essa mesma nota negativa. E esse sofrimento pode acontecer a dois níveis. O primeiro, que enfim, que é aquele que se calhar tem menos impacto, é o nível de financiamento destas empresas vai ser, embora se mantenha o mesmo, o seu custo vai ser superior, porque como o rating é mais baixo, os credores vão exigir uma taxa de juros mais elevada. E isso tem penalização em termos dos lucros da própria empresa. Mas a mais dramática é por simplesmente nem sequer financiar essas mesmas empresas. Ou seja, as linhas telefónicas do outro lado, quando veem que a chamada vem de Portugal, não atendem e não emprestam dinheiro. E isso é dramático, porque as nossas empresas necessitam de financiamento para continuarem a funcionar. Estas empresas, enfim, que funcionam quase em esquemas quase monopolísticos de Estado, o caso das EDPs, das Galps, enfim, todas estas empresas que vivem num ambiente extremamente confortável, são empresas que não me preocupam muito. Podem ver os seus resultados afetados porque o nível da sua dívida vai ser superior, mas não preocupam muito. Preocupam mais aquelas empresas que não têm uma lógica de lucro e que são aquelas empresas públicas, as Refers, as Carris, os Metros. Todas estas empresas têm níveis astronómicos de dívida. Dívida é essa que já não conseguiu colocar dívida em fevereiro. E não vai Portanto, conseguir. Agora não vai consegui-lo com toda a certeza. Esta é dívida que é necessária. Não se pense que é para fazer grandes investimentos em infraestruturas. Não é. É dívida que é necessária para pagar salários. E, portanto, estas empresas deixam de se conseguir financiar para pagar salários. Estão em risco os salários dos funcionários públicos e destas empresas públicas? Totalmente. Correm o risco de verem os salários congelados, não terem direito ao 13º mês e ao subsídio de férias. Totalmente. Está em risco esta hipótese, é uma hipótese válida. Totalmente. Olhando também, continuando a olhar para esta conjuntura política que se vive no país, esta crise política, tal como disse José Sócrates e como já foi dito por vários antigos dirigentes, veio de facto a agravar esta situação de Portugal para o exterior? A imagem não ajuda. Ou era uma questão de tempo? Era uma questão de tempo, era inevitável. Vamos lá ver. Já usei esta imagem aqui algumas vezes, mas enfim, isto aqui era o Titanic a afundar-se com a orquestra que continuava a tocar e com o comandante em total negação. Não tem absolutamente nada a ver com, neste momento, com a crise política que está instalada. Ela, se já tivesse ocorrido há mais tempo, provavelmente estaríamos numa situação muito melhor neste momento, porque estaríamos a olhar em frente. Como foi adiada esta decisão de uma vez por todas, foi até ao extremo, de uma vez por todas estarmos aqui num estado de total negação, neste momento vai ser muito mais difícil inverter essa situação. No entanto, não é impossível. O que nós vamos ter agora é uma espécie de um gestor de falências que vai entrar em Portugal, que vai emprestar dinheiro à nossa economia e a partir de agora vamos reestruturar e vamos olhar em frente. E esse é um movimento que é muito importante. Este bater no fundo é importantíssimo para se conseguir dar a volta e tentar evitar os erros que foram cometidos no passado. Pedro, antes de terminarmos, vamos ainda ouvir a opinião de um outro telespectador, Lino Simões, que segue a Assembleia Geral a partir de Setúbal. Muito bem-vindo à Assembleia Geral. Qual é a sua opinião? Que futuro é que traça para o país? Olha, muito boa tarde. O futuro para o país é muito negro. Ele já há muito tempo que veio-se arrastando, já desde o tempo do Sr. Durão Barroso e do Sr. Guterres, só que tem-se andado sempre a tapar a manta. Tapar os pés com a manta, isto tem sido tudo muito devagarinho, as coisas têm sido atenuando. Atualmente chegou a um ponto em que a manta, se a gente tapa a cabeça, destapa os pés. E se tapamos os pés, destapa a cabeça.
Para além do mais, também temos uma classe política que deixa muito a desejar, e é melhor ficar por aqui para não dizer outra coisa bem pior. Com relação ao FMI, talvez seja bom que eles viessem. Pelo menos acabava-se também, ou ia-se possivelmente acabar com uma grande parte das mordomias que essa mesma classe tem, porque acho que é inadmissível, enquanto eu sou funcionário público, fazer descontos do meu ordenado. E pessoas estão, por exemplo, ligadas à TAP, só façam descontos sobre os prémios, enquanto que eu é prémios e ordenado. Lino, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Pedro, muito rapidamente, estamos no limite do nosso tempo. De facto, o melhor que poderá acontecer em Portugal é um pedido de ajuda externa para percebermos a real dimensão do buraco das contas públicas e para entrarmos na rota da verdadeira consolidação orçamental. É inevitável, tem que haver aqui um caminho de verdade. E esse caminho de verdade primeiro passa por sabermos em que situação é que nós estamos. Só depois é que se consegue corrigir. E a partir daí tem que se tomar decisões duras, difíceis, mas tem que se evitar estar sempre a tocar na mesma fasquia, estar sempre a tocar no mesmo segmento e tentar olhar para a despesa do Estado de uma forma muito mais justa, muito mais lógica e muito mais redistributiva, porque o que nós podemos agora tentar evitar é criar aqui mecanismos que de uma vez por todas coloquem Portugal numa situação de derrapagem quase que permanente. Temos que criar motores de criação de riqueza, temos que primeiro sanear as contas públicas, mas depois ter cuidado para criar aqui um ambiente onde a livre iniciativa se possa colocar e onde voltemos outra vez a encontrar aqui mecanismos para poder criar riqueza. Pedro, muito obrigada pela tua participação nesta Assembleia Geral e até à próxima. O ponto final no Assembleia Geral desta sexta-feira, que regressa na próxima segunda. Já a seguir não perca grande jornal com João Oliveira Ferreira e Alexandra Ferreira. O Assembleia Geral despede-se, vai para fim de semana. Tenham um bom fim de semana. Estava tudo enrolado.